vamos conversar ao vivo com o diretor executivo de futebol do Avaí, doutor Marco Aurélio Cunha. Esse sabe muito do futebol catarinense, já está com a gente ali com o seu agasalho do leão. Doutor, muito obrigado. A gente tinha tentado essa entrevista um pouquinho antes, a agenda não bateu, mas hoje deu certo. É um prazer estar te recebendo aqui, doutor Marco Aurélio. Boa tarde. Boa tarde a todos aí do estado de Santa Catarina, cada um no seu posto, né? Muito obrigado pela oportunidade. E estou aqui para conversar sobre o Avaí, ou sobre o futebol como um todo, né? Eu vou falar que o Tite está balançando, não está não, viu? Não tenha dúvida que ele está mais firme do que nunca, só para deixar isso bem claro. Um grande abraço aí para todos. Que legal. Doutor, não é novidade para o senhor uma entrevista coletiva? A gente vai fazer tipo uma brincadeira, uma coletiva. Cada comentarista vai lhe fazer uma pergunta aí, vai te fazer uma indagação para você. A gente começa então com o Fábio Machado, né, que acompanha de perto o Figueirense e também o Avaí. Fala, Fábio. Muito boa tarde, doutor Marco Aurélio Cunha. Obrigado, né, pela participação, obrigado por atender a gente. Bom, o senhor chegou já com título estadual, começo aí meio titubeante na Série B, teve agora o jogo da reação contra o Vasco da Gama, mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: a sua segunda passagem pelo estado da ressacada. A primeira foi com o presidente saudoso, o presidente João Nilson Zunino, né? Que tipo de avaliação o senhor faz tentando comparar as duas estruturas do Avaí, da primeira e dessa segunda passagem? Grande abraço. É bem diferente, né? Tudo evoluiu. Faz quase 20 anos que eu estive aqui, estive em 2002, antes de retornar ao São Paulo. Por um curto espaço de tempo, nós temos que classificar o time para uma Sul-Minas, que acabou não acontecendo, né? Mas ganhamos o campeonato, acho que até contra o Marcílio Dias, a final. E aí eu voltei para o São Paulo. A estrutura era muito menor, a estrutura era ainda rudimentar em algum aspecto. Hoje não, hoje eu vejo o Avaí extremamente organizado, com divisões de base até de sub-10, um time que tem uma estrutura de time grande, né? Essa história de grande e pequeno vale muito mais para a gente falar sobre história, né? Do futebol brasileiro. Mas às vezes hoje a gente começa a pensar e ver grandes clubes se tornando pequenos e clubes pequenos se tornando médios e médios se tornando grandes. Tudo evolui, se você não prestar atenção no seu caminho, você acaba ficando para trás. O Avaí está assim, muito bem arrumado, muito bem estruturado. Agora é só fazer uma gestão boa de bastidores, gestão boa de organização funcional, e o Avaí tem tudo para ser um dos grandes clubes de futebol brasileiro. Marco Aurélio Cunha, agora uma pergunta de doutor. A gente vai do doutor Marco Aurélio Cunha para doutor Sérgio Badá, direto de Chapecó. Vamos lá, Badá. Doutor, aqui é só o doutor Marco Aurélio Cunha. Bem-vindo ao programa e parabéns pelo trabalho. Acompanho o seu trabalho já em outros clubes, né? Principalmente lá no São Paulo também. E nós estamos aqui, doutor Marco Aurélio, é uma pergunta ampla. Estamos com um dilema aqui na Chapecoense. Nós temos três no departamento de futebol. Nós temos o César Dalpiva, que é o Mano Dalpiva, que é o vice-presidente de futebol eleito. Aí nós temos o Neto, ex-zagueiro, que é o superintendente de futebol. E temos o André Martins, que é o coordenador técnico. E a diretoria analisa agora a possibilidade da contratação de um diretor executivo, que o clube não tem. No seu entendimento, qual é a importância de um diretor executivo num clube de Série A como é a Chapecoense? E aí eu vou mais além. Se fala no nome do Klaus Câmara, especulado, quem sabe seja ele o nome que a Chapecoense esteja tentando contratar. Se o senhor conhece o Klaus Câmara, o que teria a falar e a respeito dessa função que é importante, que as pessoas entendam, né? Que tem a necessidade um clube de Série A, Série B, de ter essa figura do diretor executivo, porque o fardo é pesado para pouca gente carregar. É verdade, a Chapecoense é um clube de Série A. Tem um orçamento hoje de Série A. Isso possibilita ou capacita ela poder fazer algumas extravagâncias, né? De talvez ter realmente um corpo diretivo mais forte. O que é importante é as funções não colidirem, né? Você ter exatamente as pessoas certas no lugar certo. Nós temos aqui o Marquinho, que trabalha comigo, e obviamente isso me ajuda demais. O Diogo, que faz a ligação com a base, que trabalha comigo também, e eu com eles, obviamente. Então, o que não pode haver é colisão de raciocínios, né? Você acaba tendo muita gente, cada um pensando de uma maneira, aí o que é mais ligado ao clube fica transportando informações
do jeito que o clube gostaria, o diretor executivo pode ficar isolado muitas vezes nas suas ideias. É preciso ter comunhão de ideias, é preciso que todos sentem e conversem com o mesmo foco. Tem que tomar muito cuidado para quem venha de fora, não seja nem o dono do clube e, ao mesmo tempo, que os que estão ao lado dele não conspirem, consigam trabalhar em harmonia. Não é fácil esse tipo de situação em clubes importantes, é preciso ter muita coordenação, sair da esfera política, entrar na esfera só realmente esportiva para poder ter resultado. Agora, quanto a nomes, eu não julgo nomes, eu acho que quem tem que julgar isso é a Chapecoense, quem é melhor, quem é pior. Eu não entro nessa seara de dar opinião sobre pessoas que não é correto, talvez seja até injusto. Legal, esse é o Dr. Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do Avaí, participando da nossa entrevista coletiva. A gente vai para Criciúma. Pergunta agora para o doutor é do Renato Semensati. Primeiro, grande abraço ao doutor Marco, prazer em revê-lo novamente. Parabéns pelo trabalho no Avaí, o título estadual, né? Mas a minha pergunta é a seguinte. Doutor, o futebol brasileiro fez uma mudança que eu acho que será, se continuar vigindo, a questão de poder mudar apenas um treinador na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente está na 4ª rodada do Brasileiro e a gente vê, por exemplo, o Cuiabá, seja por qual motivo for, não interessa, o Cuiabá mudou o seu treinador na primeira rodada. O Internacional acabou de demitir. O senhor acha que... A gente sabe no Brasil, né, a gente tem aquele jeitinho brasileiro de dizer que tem o que pega e o que não pega. O senhor acha que isso vai prosseguir? Como gestor de futebol que o senhor é, como é que o senhor vê essa medida para o futebol brasileiro? Eu acho ela saudável, né? Até porque diminui os ânimos contra os treinadores. Você deve contratar um treinador com muita convicção daquilo que está fazendo. Quando eu vim para cá, eu acompanhei as últimas 5, 6 rodadas do Brasileiro de 2020, né? E vi o trabalho do Claudinei, o seu conhecimento com o grupo de jogadores, e havia uma pressão danada, o Claudinei isso, o Claudinei aquilo, torcida, mídia, o Claudinei é retranqueiro, o Claudinei, enfim, todos aqueles comentários mais de torcedores, um pouco pejorativos, às vezes eu falei, não, ele conhece o time, conhece o grupo, o Avaí não pode gastar mais do que poderia, ele tem dificuldades ainda no caixa, nós não vamos ficar brincando de trocar treinadores porque há simpatias ou antipatias. E a decisão se mostrou acertada. Ele hoje tem um time bem estruturado, taticamente, ganhou o campeonato improvável. O Avaí conseguiu sair atrás das 2 decisões, semifinal e final, porque o empate era do adversário, o empate era do Brusque, o empate era da Chapecoense. Nós conquistamos um título em Chapecó, que não é fácil. Claro que são 2 jogos, mas a última partida foi lá, a última partida foi em Brusque. E a gente conseguiu, com isso, dar um certo padrão ao time. E eu acho que quando o técnico tem continuidade e você tem convicção de que ele é o melhor para aquele momento, você tira um pouco a pressão, a mídia vai acabar tirando pressão também de mudanças. Porque é muito comum os programas, como de todos, inclusive de vocês, de qualquer programa. O cara está balançando, o cara está caindo. Se perder 3, sai. E se cria um estigma, um anti-marketing contra o treinador, que eu falo aqui no Brasil é proibido perder. Você perdeu um jogo, acabou o mundo. A gente perdeu ali do Brusque, embora campeão catarinense há 10 dias, o mundo parecia que ia acabar. E o futebol não é feito assim, o futebol é feito com paciência, o futebol é feito com gasto mínimo, porque cada vez que você ousa, porque mudanças, você está gastando mais, você está demitindo, fazendo rescisões, contratando outro mais caro, porque todo mundo que chega ao clube por uma ação emergencial cobra o preço da emergência. Então, eu acho que isso deve pegar, eu acho que é uma lei boa, e também para que os clubes se organizem nas suas divisões de base e com os seus treinadores auxiliares, para, no caso de vacância do cargo, o auxiliar poder assumir, aquele que tem 6 meses de clube, poder assumir a função de treinador. Então, acho que isso equilibra um pouco, dá mais tranquilidade ao treinador, eu diria estabilidade relativa, para que ele possa fazer o seu trabalho. E quem vai sair ganhando são as finanças dos clubes, certamente. Legal, a gente sai de Criciúma, vai para Blumenau, espaço para o questionamento do jornalista Emerson Luiz.
Um abraço ao doutor Marco. Logo de cara ele já disse na introdução, o Tite está mais firme do que nunca. Essa questão, já que o senhor transitou nos bastidores da CBF, essa ingerência política, enfim, o afastamento do atual presidente, como é que é esse trabalho? Como é que é a política interna na seleção brasileira? De fato, é um clima muito carregado, muita pressão. O que o senhor pode nos falar para o público em geral sobre seleção brasileira? A CBF enquanto eu lá estive, nos 5 anos que eu participei da CBF, um grupo de pessoas extremamente organizado, altamente profissional. Aí você vai falar, puxa, mas que incoerência tudo que aconteceu agora e você dizer isso. Até então era. Eu acho que, sinceramente, o Rogério passa por alguns problemas internos, ele não tem má conduta, ele nunca teria má conduta. Óbvio que é inquestionável o que aconteceu, mas eu acho que são problemas até de saúde. Mas o que a CBF se organizou em competições, em seleções, em todos os seus departamentos, cursos, CBF Academy, é algo espetacular. E, óbvio, o comandante cria uma situação dessa, parece que nada lá presta. Agora, eu acho que o poder, sempre alguém disputa o poder. Você vai num clube de futebol, o futuro candidato quer diminuir o que o atual presidente está fazendo, porque ele quer ser candidato e ganhar. Via de regra, quem quer ascender o poder desconhece muito do que está sendo feito e quer o lugar, apenas pelo lugar. Em qualquer circunstância, confederações de vôlei, basquete, futebol, clube de futebol, todo mundo disputa o poder. Infelizmente é assim, eu acho que é isso que dificulta muito a tranquilidade de qualquer setor. Mas a CBF vinha muito bem até então, muito organizada, e agora eles vão passar por uma certa turbulência. Acho que aí também as pessoas que querem o poder se aproveitam disso para mudar regras, tentar aumentar o seu poder individual, e isso faz parte do processo de busca pelo poder. Mas eu considero a CBF muito organizada, e pena que aconteceu esse episódio agora, porque, claro, trinca o trabalho, mas acho que ela pode se recuperar muito bem. Houve substituições aí no comando e tomara que eles recuperem o rumo. Quando eu falei de Tite, é por conta de uma coisa só. Quando a gente fala que o Brasil não tem mais adversário na América do Sul, não é bem verdade, mas vamos entender que hoje aparenta isso. É mérito de quem? É mérito da seleção brasileira. É mérito que o Brasil conseguiu produzir nesse tempo todo. O Tite está lá na seleção, eu acho que há 4, 5 anos já. Eu lembro quando saiu o Gilmar e o Dunga, o Tite veio, e eu estava lá. E desde então, a seleção brasileira perdeu pouquíssimos jogos. Perdeu um jogo contra a Bélgica numa Copa do Mundo. O resto ganhou tudo. E a estatística do Tite é a maior estatística de um treinador, na minha opinião, da seleção brasileira. Estatística, não estou dizendo conquista. Estatística. Jogos vencidos, pontos conquistados. Então, eu acho que isso fala por si. Ele conseguiu ter esse tipo de resultado. E agora, ganhar ou perder uma Copa do Mundo é tudo de sempre. Você acha que a Inglaterra não quer ganhar, que a Espanha não quer ganhar, que a Holanda não quer ganhar. Todos querem o que o Brasil quer. Só vai ganhar um. Isso não significa que quem perder não preste. Doutor Marco Aurélio, tem muita gente mandando pergunta no nosso WhatsApp. Eu vou selecionar uma aqui. Mancha, pergunte ao doutor Marco Aurélio quando o Avaí vai trazer um grande goleiro para a Série B. O Renan se desligou do ex-clube. É um bom nome. Abraços. Pergunta que é do Dutra. O Avaí está procurando, por acaso, um goleiro, doutor? Não, o Avaí não está procurando um goleiro. O Avaí tem o Gledson, que as pessoas brigam comigo o tempo todo, mas até hoje ele nunca me decepcionou. Foi campeão estadual, eleito pela mídia, o melhor goleiro do estadual. Fez ótimos jogos, como todo goleiro pode falhar. Se fosse por falha tirar o goleiro, o Cássio não estava jogando, enfim, os grandes goleiros não estariam, o Fábio não estaria jogando no Cruzeiro, o Cássio e outros. Vou citar só esses dois maiores aí para a gente lembrar. Então, se você a cada falha cortar a cabeça do jogador, do goleiro, não tem futebol. Porque o goleiro é o único sujeito que falha e é para sempre execrado. O atacante perde um gol debaixo do gol, passa. Ninguém lembra que esse gol poderia dar a vitória ao clube. Mas o gol que o goleiro toma é o gol que deu a derrota ao clube. Então cai sobre ele todo o peso de uma decisão, de um resultado. Eu acho isso injusto. O Renan é um goleiro excelente, tem um histórico brilhante no Avaí.
se desligou sim. Agora, precisamos saber, isso já entre nós aqui já está sendo avaliado, e também com ele, se está na pretensão dele voltar ao Brasil e jogar no Brasil. E quais são as pretensões salariais? As pessoas falam assim, compra, contrata, mas peraí, quanto? Com qual dinheiro? Com que critério? Então a gente tem que ter muito critério. Você acha que eu não quero? Então eu quero o Alisson, que é melhor que o Renan. O Alisson, vamos trazer o Alisson. Não, mas o Alisson não dá. Ué. E por que o outro dá? O outro precisa querer, é uma ação combinada. Eu quero, o atleta quer, o dinheiro dá. Aí eu trago. Agora, se o atleta não quiser, não tem que não trazer. Ou se ele não puder, ele não querer é uma palavra pesada. Você tem 5, 6 opções de carreira. Pode ir para o México, pode ir para um time da primeira divisão. Tem outras, nós não somos únicos no mercado. Então é preciso entender que se a opção dele for o Avaí, nós estamos abertos a recebê-lo. E se a gente puder pagar, obviamente a gente paga. Mas o nosso goleiro hoje é o Gledson e eu confio nele. Legal demais, doutor. A gente tem tempo aqui para mais uma pergunta. Então vamos deixar o Fábio fazer mais uma pergunta. O Fábio, né, que acompanha o Avaí Figueirense de pertinho, ali na estante, ali atrás dele, só de livro do Avaí, eu tô vendo uns 10 ali, Fábio. Faz a tua pergunta. Tem vários times aqui, inclusive o São Paulo, viu, doutor Marco Aurélio? Inclusive tem muita coisa aqui do São Paulo. Mas a pergunta que eu vou fazer é sobre o futebol feminino, doutor Marco Aurélio, porque o senhor esteve lá na CBF, ontem nós tivemos a convocação, e quando morreu o seu Salésio Kinderman, né, eu escrevi até na coluna muito preocupado, né, como é que seria o futuro do futebol feminino de Caçador, lá com o Napoli, e com o Kinderman, que tem um convênio com o Avaí. E nessa semana o convênio foi renovado com o Avaí. Eu queria que o senhor desse já que o senhor está nessas análises macros aí, né, falasse um pouquinho do crescimento do futebol feminino brasileiro e falasse também especificamente do futebol feminino do Avaí e do futebol aqui estadual. Bom, o Salésio é uma perda irreparável do futebol brasileiro. Não é do futebol feminino, é do futebol brasileiro. O Salésio foi um homem extraordinário que se envolveu e se doou ao futebol feminino especialmente. Desde a Caçadorense lá, depois o Kinderman e o futebol feminino, inclusive o Napoli, né? Com 2 times em divisões no futebol brasileiro importantes. Pelo que eu conversei com a família, nós tivemos uma reunião, o presidente Batistotti, eu e a família, e nós vamos fazer o possível e impossível para manter o legado do Salésio aqui no Avaí. O Napoli vai prosseguir em Caçador, possivelmente com aqueles que o fundaram, que tinham já o seu início de trabalho, e será continuado. E aqui o Avaí pretende manter tudo aquilo que o Salésio fazia. O Avaí Kinderman tem agora a Libertadores em outubro, entrou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro entre os 8, e depois terá a Libertadores. E a partir do ano que vem, se tudo der certo, o Avaí absorve o Avaí Kinderman, né? Desde que também haja o entendimento na CBF que essa transferência pode ser feita. Eu acho que não só pode, como deve e merece ser feita ao Avaí. E aí nós continuaremos com o trabalho. Eu espero que o futebol feminino a cada ano e a cada vez mais prossiga nesse ritmo, até porque foram 5 anos dedicados a isso, larguei tudo da minha vida para fazer o futebol feminino e acho que ele atingiu um nível de competições muito bom, graças à CBF. Hoje nós temos Série A e B, estão bolando aí, criando uma Série C, que eu até questiono um pouco, acho que é melhor estruturar A e B do que criar mais uma, mas que bom que haja mais gente jogando futebol feminino e estimular as meninas a irem a campo, porque realmente o futebol hoje é de quem quiser jogar futebol e as meninas estão aí num padrão muito bom. Torço pela Olimpíada, a Pia é uma mulher extraordinária, uma grande treinadora. Se questionam opções de escolha, como sempre vão questionar, mas ninguém melhor do que quem está dentro, treinando as jogadoras, para saber quem deve ir à Copa ou quem deve ir a uma Olimpíada. Esse é o doutor Marco Aurélio Cunha, diretor executivo de futebol do Avaí, conversando aí com a galera, com o pessoal do Clube da Bola. Agradecer demais, doutor, a sua participação e desejar boa sorte aí pro Avaí, pro Leão da Ilha, nessa sequência aí de Série B, que tem muita estrada pela frente ainda, né? Muito obrigado. Tem muita coisa para rolar. Hoje o tempo está feio aqui, né? Chovendo, uma pena, para atrapalhar um pouco o nosso jogo, mas tomara que a gente supere o Remo e parta para nova. Tem o Goiás agora na terça-feira, jogos sobre jogos.
Vamos ver hoje como é que a gente se sai, garantir os 3 pontos aí, que nenhum jogo da Série B, nenhum jogo é fácil. Essa é a realidade, nenhum. São todos equilibrados. O Vasco vai sofrer, o Cruzeiro vai sofrer, o Brusque vai sofrer. Não tem jogo fácil. Cada jogo é um jogo novo, onde quer que seja. Ainda mais sem público. Então, realmente, a gente tem que se desafiar a cada rodada para tentar buscar a classificação à Série A o ano que vem. Eu que agradeço aí todos vocês. Estarei sempre disponível a qualquer pergunta e certamente amo o que faço, que é o futebol. Então, para mim, conversar com vocês é um prazer e uma honra. Prazer é nosso. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Cunha, conversando com a gente aqui no Ao Vivo, no Clube da Bola, virtualmente batendo um papo com os nossos comentaristas. Boa tarde, doutor. Legal demais.